Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso para a elaboração do planejamento estratégico com nossa aula número 2. Na nossa aula número 2, nós vamos falar um pouco sobre a estratégia organizacional, pessoal. A primeira etapa, na realidade, né, da elaboração do planejamento estratégico. Como eu mostrei para vocês, nós passaremos por três etapas e essa é a primeira etapa para a nossa elaboração do planejamento estratégico. Então, na agenda do dia teremos a apresentação da estratégia organizacional, então, introdução à estratégia. E vamos falar também sobre referenciais estratégicos, que é o primeiro passo para a construção dessa estratégia organizacional. Daí a criação de missão, visão e valores para a nossa organização. Então, pessoal, como se dá a construção dessa estratégia, né? São quatro passos para que a gente possa construir a estratégia organizacional. O primeiro deles, que vamos trabalhar na aula de hoje, a definição dos referenciais estratégicos. O segundo passo seria a elaboração da cadeia de valor. Terceiro passo, análise estratégica do contexto organizacional. E o quarto passo, a definição dos direcionadores estratégicos. Então, vamos dar início aqui ao primeiro passo para a elaboração da nossa estratégia organizacional. Então, o referencial estratégico, né, gente? Consiste na primeira fase da construção do planejamento estratégico, é a fase de definição da missão, visão e dos valores da organização do ente público. Nós temos a missão como motivo pela qual esta organização ela atua, ela existe. Temos a visão como onde a organização ela planeja estar no futuro e os valores como os servidores desta organização devem atuar para cumprir a missão dela e alcançar a sua visão de futuro. Os valores são os princípios e os valores que norteiam a atuação do órgão. Então, pessoal, para enriquecer a elaboração dos referenciais estratégicos do órgão, nós podemos se valer de alguns instrumentos. Eu trouxe aqui para vocês alguns, mas a depender da natureza da atividade do órgão, vocês podem até ter outros, como, por exemplo, alguma norma de caráter nacional que dê alguma diretriz, um direcionamento para a construção desse planejamento. Mas, de uma forma mais geral, abrangente, eu trouxe aqui para vocês o Programa de Governo 2023 e 2026. Então, no momento em que é, a autoridade máxima do Poder Executivo ela assume esse compromisso de estar na função de governador ou governadora, ela elabora um programa de governo para execução no período de 4 anos. Isso pode ser utilizado como forma de embasamento para a construção dos referenciais e até mesmo para a construção de outras etapas. Então, o Programa de Governo 2023-2026, o próprio PPA de 2024-2027, que já foi elaborado pelos órgãos da entidade do Estado, ele pode servir como norte, ele deve servir, na realidade, como norte para a construção do planejamento estratégico. Leis e outras normas que regulamentem a atividade do órgão ou entidade, como eu falei, podem ser essas leis de caráter nacional, mas dentro de um aspecto mais geral que eu venho apresentar para vocês, seriam as normas que regulamentam a atividade do órgão. Então, a norma que traz as competências, as atribuições do órgão, a organização administrativa do órgão. E, além disso, também podemos utilizar como embasamento a Agenda ODS 2030 das Nações Unidas. O Brasil é signatário, então nós temos esse compromisso de implementar e executar esses objetivos que traz na agenda, então é algo que também podemos utilizar como embasamento para a construção do referencial estratégico e até mesmo de outras etapas, como eu falei, esses instrumentos eles podem balizar até mesmo a construção do planejamento estratégico como um todo. Além disso, a participação dos agentes públicos do órgão ela também é muito importante. Então, esse processo de interação para a construção do referencial estratégico e de outras etapas, eu venho repetindo, para a construção de outras etapas, porque por mais que a gente esteja trabalhando no referencial estratégico, isso realmente é algo que pode dar ensejo à construção de outras etapas. Então, considerando a necessidade de participação dos servidores e demais colaboradores do órgão-entidade no âmbito da criação dos referenciais, nós recomendamos o envio de um formulário de consulta, que nós trabalharemos ao fim da unidade. A gente vai passar pela missão, pela visão e valores de forma individualizada, e após isso, eu vou apresentar para vocês um modelo desse formulário que a gente vai aplicar aqui no âmbito da controladoria, mas é um modelo que é, vai ser construído pela organização. Então, nós vamos ter aqui as informações relativas à atividade da controladoria e vocês fazem aí a adequação, a adaptação que for necessária. E fica como recomendação, vocês podem
até mesmo melhorá-lo, então trazer uma perspectiva, uma abordagem diferente, a ideia é que seja uma construção aqui integrada. Então vamos tratar individualmente cada temática. A missão seria então a razão de ser relacionada a uma pergunta orientadora: por que a instituição existe? Então, dentro dessa perspectiva da razão de ser, dentro da missão nós podemos trabalhar a ideia da existência da instituição. Podemos também trabalhar a ideia de beneficiários, que seria para quem a instituição ela existe. A atividade finalística, relacionada a uma pergunta orientadora, que seria o que faz ou que produtos, serviços a instituição ela entrega à sociedade. E as crenças relacionadas à pergunta orientadora com a forma como faz, ou seja, como a organização ela entrega esses produtos, através de que, qual modo, do que ela se vale para isso. No campo da visão, nós temos alguns pontos interessantes que nós precisamos nos ater para a construção da visão organizacional. Seria transmitir uma noção de direção, seria apresentar uma noção de destino, a visão, perdão, ela deve ser positiva e inovadora, ela precisa ser desafiadora, porém viável, e ser compartilhada e apoiada por todos. Então, a visão é qual o patamar onde que a organização ela pretende chegar nesse período de execução do plano. E os valores, de forma bem simples, ele vai servir para identificar os princípios e os valores que embasam a nossa organização. Então, para identificar os valores centrais da organização, idealmente entre 3 e 5, a gente pode adotar aqui entre 3 e 5 valores e princípios, é preciso que sejamos honestos, tomando cuidado para não confundir valores centrais, aqueles valores que são imutáveis. Então, nós precisamos partir da premissa que esse valor ele não vai mudar com o tempo, é algo que sempre vai fundamentar a atuação do órgão, com as práticas operacionais, estratégias comerciais ou normas culturais, que devem estar abertas a mudanças. Então, pessoal, nós devemos trazer valores que eles sempre vão estar junto da atuação do órgão. No momento em que a gente traz alguma prática ou então algo cultural que esteja aberto à mudança, a gente está sujeito a uma mudança de valor institucional e a ideia é que esse valor ele seja preservado. Após a criação de uma lista preliminar, é necessário questionar esses valores, imaginando diferentes circunstâncias que poderiam penalizar a organização para mantê-los. Os valores devem resistir ao teste de tempo, ou seja, a gente vai, de fato, elencar valores que possam ser permeados ao longo do tempo e que tragam um aspecto positivo para a organização. A gente não pode prever algum valor institucional que possa levar à responsabilização da organização com o tempo. Ou seja, temos valores e princípios no setor público que se preservam em razão da natureza desse valor e princípio. Mais à frente, vocês vão poder ter em mente como funciona a lógica da seleção desses valores, porque eu vou apresentar para vocês alguns valores que nós elencamos para serem selecionados, serem analisados pelo público-alvo da controladoria, que no caso seriam os colaboradores da controladoria, e aí eu acho que vai ficar mais clara essa ideia de um valor a nível de instituição do setor público. Então, trago para vocês aqui já um exemplo da controladoria. Então, antes disso, nós vamos apresentar o formulário que nós vamos submeter para que os colaboradores do órgão possam se posicionar em relação à percepção deles quanto à construção desses referenciais estratégicos. Então, pessoal, eu vou ter que desviar o olhar aqui da tela, porque o formulário está no outro monitor, mas acho que não vai prejudicar a nossa aula, não. Então, nós temos aqui o modelo. Esse modelo já está, inclusive, no Drive. Vocês vão ter acesso. O Drive que está no nosso grupo do WhatsApp. Então, vocês têm acesso a esse modelo editável. Vocês vão poder editá-lo da maneira que vier a ser a mais apropriada possível aí no âmbito da organização. Então, aqui a gente tem a parte inicial do que é o propósito do formulário, nome do servidor, qual o setor ele está lotado.
e aí a gente começa no campo dos questionamentos. Então, a gente coloca aqui um rol de possíveis elementos que poderiam compor a missão da organização, com base naquele estudo de normativas, com base no planejamento orçamentário, com base naqueles instrumentos, a ODS, com base no plano de governo, e a gente traz para que seja, para que os servidores possam passar essa percepção do que seria a missão. Então, seleciona abaixo três expressões que para você refletem o propósito do órgão-entidade, ou seja, qual a missão dele, né? Eu vou marcar aqui os três primeiros. Na realidade, aqui não está no ambiente de teste, né, pessoal? Aqui está no ambiente editável. Eu vou colocar aqui no ambiente de teste para que a gente possa ver como é que vai ser a, as respostas desse formulário. Então, vou escrever aqui meu nome, setor que estou lotado, integridade. Então, seleciona abaixo três expressões que para você refletem um propósito do órgão ou entidade, né? Então, a gente vai orientar e aprimorar a gestão pública. Então, a controladoria teria isso como missão, promover controle social e combater a corrupção e a fraude, né? Isso daqui, obviamente, pessoal, que eu estou marcando só as três primeiras. Se eu fosse fazer uma avaliação aqui das três expressões que eu acredito que mais representariam o propósito da organização, eu teria que parar para analisar, mas eu estou marcando as três primeiras só para que vocês possam ter como exemplo. Então, agora, ó, pessoal, entra aqui no campo da visão, né? A visão é uma projeção da organização em uma situação futura, madura e bem-sucedida. A visão não é uma utopia, é algo que a gente precisa alcançar, mas é um cenário atingível em um prazo de 10 a 30 anos que considera o presente da organização e sua formulação. Então, aquilo que a gente almeja alcançar aí no longo prazo. Então, duas que melhor completam a seguinte afirmativa: é fundamental que o órgão em que atua seja reconhecido como. Então, esse reconhecimento é algo que faz parte da visão, da construção do referencial estratégico visão, e nós vamos marcar também as duas primeiras respostas aqui, que seria indutor de boas práticas de gestão, gerador de benefícios para a sociedade. Dentre as opções abaixo, assinale duas que melhor completam a seguinte afirmativa para o órgão entidade que atua, relevante ser referência em marcar as duas primeiras opções. Pessoal, eu estou marcando aqui as opções só para que vocês vejam como é que vai ser a resposta do formulário, mas no campo lá editável eu vou trazer para vocês, para a gente discutir um pouco sobre os elementos. E aqui a gente entra no campo dos valores, né? Selecione abaixo cinco expressões que para você transmitem os princípios e valores que deveriam permear todas as atividades empenhadas pelo órgão entidade. Então, os três primeiros novamente. Aqui são cinco, pessoal. Já você vê que já sai já uma notícia de erro aqui, ó. Porque eu não me atentei que eram cinco, né? Então são os cinco primeiros. Então já foi enviado já. Aí tá aqui até o modelo aqui, ó. O nome da instituição agradece a colaboração, porque vocês vão fazer a edição. Eu vou voltar para o ambiente editável. Já tá aqui, tava voltando à toa. Então, pessoal, aqui esse é o modelo editável. Então vocês vão ter acesso a esse daqui, vocês vão poder editar da melhor forma possível aí que vier a ser apropriado para a organização de vocês. E aí, então, nós vamos discutir aqui os elementos, né, pessoal? Visão no âmbito da controladoria, o que é que a gente elencou de possíveis visões para a controladoria. Então, a gente teria orientar e aprimorar a gestão pública, promover o controle social, combater a corrupção e a fraude, zelar pelo uso adequado dos recursos, aperfeiçoar a execução das políticas, fiscalizar o uso adequado e etc. Então, vocês vão fazer essa avaliação com base nesse estudo inicial, né, nesse levantamento inicial que vai ser feito, para que vocês possam também eleger alguns elementos que serão analisados pelos colaboradores do órgão e entidade e que serão levados em consideração para a construção desses referenciais estratégicos. Então, na visão aqui, nós teríamos a questão da, do reconhecimento do órgão, né? O que é que o órgão ele busca ser reconhecido, e nós colocamos que ser indutor de boas práticas de gestão, gerador de benefícios para a sociedade, impulsionador do bem-estar social, indispensável ao fortalecimento da cidadania, indutor de práticas inovadoras de gestão e etc. E mais uma pergunta que também vai dar embasamento para a construção da visão seria
para o órgão ou entidade em que atua, é relevante ser referência, né? Então, seria tanto esse reconhecimento como a referência. São duas maneiras de a gente poder avaliar essa visão onde a gente quer chegar. E aí seria referência no controle interno, no aperfeiçoamento da gestão pública, na atuação preventiva, na promoção da boa governança, etc. E no campo da visão, dos valores, perdão, pessoal, aquilo que eu falei para você, tentar elencar valores que não sejam mutáveis, que representem positivamente a atuação do órgão da entidade. Então, a gente elencou uma série de valores e de princípios aqui no âmbito da atuação da controladoria e que até mesmo podem ser adotados pela organização de vocês, pelo fato de serem princípios muito voltados para a atuação no setor público, que seria a transparência, a ética, a inovação, a independência, a efetividade, a autonomia técnica, o comprometimento, o profissionalismo, a integridade e conformidade, a eficiência, a tempestividade, o foco no cidadão, a economicidade, a gestão participativa. Então, vocês veem que tudo isso aqui se pauta em valores administrativos que não são mutáveis, né? A gente tem uma base consolidada a nível constitucional, a nível legal, que não vai ser alterado aqui esse parâmetro de princípios positivos para a atuação do nosso órgão na administração pública. Pessoal, vocês viram que eu marquei as primeiras opções aqui do nosso questionário quando eu estava lá no ambiente de teste, né, pessoal? E aí, com essas três primeiras opções, de uma forma bem fictícia, né? Que aqui trata-se de um teste mesmo, isso daqui não vai ser utilizado para fins de construção da controladoria. Inclusive, a controladoria a gente já passou por essa etapa, então essa primeira etapa já foi vencida, esse questionário já foi submetido aqui no âmbito do órgão e nós já temos nossa missão, visão e valores, mas para fins do curso, eu coloquei essa marcação dos três e nós ficaríamos com os seguintes referenciais estratégicos. Nós ficaríamos com a missão de orientar e aprimorar a gestão pública, promovendo o controle social e combatendo a corrupção, que seria esses três primeiras marcações. No campo da visão, nós ficaríamos com ser reconhecido como inditor de boas práticas de gestão, gerando benefícios para a sociedade, sendo referência nacional em controle interno e no aperfeiçoamento da gestão pública, que aí seria aquelas duas primeiras marcações lá do formulário que eu fiz. Vocês podem até mesmo, pessoal, abrir esse formulário e ir acompanhando junto da aula, porque eu não consigo transmitir duas telas ao mesmo tempo. Eu até falei aqui na missão, né, como se eu tivesse conseguido transmitir a tela para vocês, mas eu não consegui. Então, mas seriam aquelas três primeiras opções que eu marquei, e na visão seriam aquelas duas primeiras opções que eu marquei nas duas perguntas relativas à visão, que seria ser reconhecido como indutor de boas práticas de gestão, gerando benefícios para a sociedade, sendo referência nacional em controle interno no aperfeiçoamento da gestão pública. E por último, os valores que nós elencamos aqui, pela votação dos primeiros tópicos, seria a transparência, a ética, a inovação e a independência, pessoal. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação aos referenciais estratégicos. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais como elaborá-los, dentro dessa ótica de oportunizar para os servidores e para os demais agentes públicos do órgão e da entidade envolvida no programa trazer essa percepção deles do que é que eles entendem como missão, visão e valores através desse questionário. Como eu falei para vocês, vocês podem mudar a metodologia aí do questionário. A ideia realmente é tentar trazer essa ideia dos colaboradores, não ficar restrito à gestão. A ideia é que nós tenhamos uma dimensão do que os colaboradores e a gestão estratégica visualizem em relação aos referenciais estratégicos. Então era isso, espero que vocês possam, a partir dessa aula, elaborar os referenciais estratégicos de suas organizações, os órgãos e entidades que ainda não tiverem, e vamos para a próxima aula.